Olá, bom dia pessoal. Bem-vindos a mais uma aula nossa do nosso programa de formação de desenvolvedor Flutter. E hoje, então, vamos continuar com o nosso app do marcador de truco, buscando aí finalizar ele entre hoje e amanhã, para a gente já entrar nos desafios e deixar ele rodando bonitinho. Bom, até na última aula. Nós tínhamos colocado já os dois botõezinhos, o mais um e o menos um, dentro desse widget que a gente que a gente separou, né? Lembrando do nosso layout. Né? Teve feriado, né, gente? Vamos lembrar o layout, né? Lembrando aqui ó, do layoutzinho do nosso app, né? Então, tudo que a gente está fazendo vai ser justamente para a gente depois repetir nas duas colunas o mesmo widget. Então, a gente está componentizando tudo para não ficar duplicando o código na hora que a gente for fazer. Beleza? Então, vamos lá. O nosso último código foi, então, criar o Show Score Buttons. E agora, a gente vai, então, finalmente partir para aquele que vai ser os dois widgets principais da tela, que é justamente os que vão inserir tudo que nós criamos até agora. Então, é o cara que vai inserir o total de vitórias, é o cara que vai inserir aquele grande, o número grande com a pontuação dentro da partida, é o que vai ter o nome do time ali em cima e que a gente vai poder repetir, então, para o player 1 e para o player 2. Beleza? Ah, como tudo no Flutter, continuam sendo ó, widgets para a gente fazer. Então, eu vou ter o Player Board e eu vou ter o Show Players para a gente mexer. No Player Board, nós vamos fazer aqui ó, um layout expanded. Então, ele vai ser um expansível aqui para a gente, ele vai se adaptar ao conteúdo e ele vai ser flexível. Tá? Então, ele vai se adequar ao que a gente colocar. Dentro dele, uma coluna, tá? Com alinhamento proporcional e centralizado. E dentro dela, os filhos dessa nossa coluna vão ser justamente chamar os widgets que a gente criou. Ó, eu estou chamando um show player name, um show player score, o show player victories e o show score buttons. Os quatro widgets que nós criamos nas aulas anteriores. Tá? Esse, então, é o board de um player. E se vocês viram de baixo, ó, Show Players, ele é uma linha, tá? Uma row, com os tamanhos, ó, o máximo e o alinhamento proporcional, centralizado no cross, e os filhos deles, repetir duas vezes o player board, um com o player one e um com o player two. Aí ele já repete para a gente, então, as nossas duas linhas de jogador. Praticamente a gente encerra o app com esse código. Beleza? Deixa eu abrir aqui o nosso código e colocar, então, o código dos dois widgets no Notepad, para a gente não precisar ficar digitando e copiando. Todo o código que a gente está fazendo está no GitHub também, tá? Eu não passei justamente para a gente não fazer o download e perder a graça. E assim como toda segunda-feira depois de feriado, a máquina também está um pouquinho preguiçosa e demorando para abrir as coisas, né? Normal.
Bom, vocês lembram do endereço, né? Notepad.herokuapp.com/devflutter. Se não tiver, só falar que eu coloco aqui do chat, tá? Então vai estar lá tudo que nós criamos até hoje. Pronto, eu inseri. Tem o build nosso principal do scaffold, eu inseri na sequência, tá? O show player board, para vocês copiarem. Giovanni, a gente continua inserindo na homepage, né? Isso, tudo na homepage. Esse app nosso, ele praticamente vai ser todinho feito na homepage. E na sequência, eu já coloquei o código da Show Players também, tá? Que é o que chama, né? Como o filho ali da linha, chama duas vezes a Player Board. Uma para cada jogador. Certo? Todo mundo com os dois códigos ali. Certo. Maravilha, então. Vamos para frente. Bom, então a gente já está com o layout pronto, tá? Praticamente todo o layout pronto nosso. Falta só inserir realmente o show do player para apresentar o restante na tela, mas já está tudo configurado, tudo feito com módulo. E a gente ainda tem que criar as funçõezinhas para os botões que nós fizemos no app, né? Lembra? Ele tem um botão lá no app que reseta tudo, ele tem as funçõezinhas para quando acaba o jogo, para dizer quem que venceu, quem que não venceu. Então a gente vai colocar esses códigos agora, tá? Tudo continua dentro da classe homepage state, tá? A gente não cria nada naquela primeira classe que é só homepage, tá? Do arquivo nosso. Então, a primeira funçãozinha nossa vai ser o reset player. Ela exige quem é o jogador que a gente, né, vai resetar e também se a gente vai resetar o número de vitórias ou não. Por quê? Se for no botão da app bar, a gente manda true e ele reseta tudo. Se for só no botãozinho ali de baixo,
na hora que a gente colocar um sim ou não, a gente não reseta as vitórias. A gente chegou no 12 pontos, legal, o cara ganhou a primeira partida, mas agora vai lá, sei lá, vamos jogar o melhor de 3. Então, ele continua somando os 3 até alguém ganhar, ter 3 vitórias ali embaixo, tá? Código simples, direto num set state, para atualizar a tela. Play score igual a 0, 0 pontos. E se tiver que zerar o número de vitórias, coloca ela 0 também. Então, primeira função bem simples para a gente fazer. E a segunda, simples também, que é para resetar os jogadores. Então, ela já entra aqui. Ó, se for para resetar realmente o número de vitórias, ele pega os players e só traz de volta, ó, player 1 e 2, e já manda resetar as vitórias direto para a gente trabalhar. Certo? Então, sem demorar mais, vamos jogar os códigos lá em cima, dentro do nosso Don't.pad. Aonde esse código vai agora? Agora ele vai, inclusive, antes daquele primeiro build, tá? Eu vou colocar ele bem no comecinho mesmo do arquivo, para ficar fácil da gente trabalhar com as funções quando precisar. Porque daí a gente meio que separa ali o que é layout e o que é função. Certo? Beleza. Maravilha, então. Agora a gente vai ter um outro detalhezinho que nós já vamos adiantar aqui no nosso código, que vai ficar justamente antes da primeira função nossa lá do reset player, tá? Que é para a gente. Opa, deu pau aqui. E eu vou sobrescrever o método initState da nossa aplicação, tá? O estado inicial dela. Então, quando eu iniciar o jogo, ele já inicia com um reset player sem passar parâmetro nenhum para ele. Mas funciona? Funciona. Na inicialização, funciona. Tá? Então, eu não passo nenhum objeto lá dentro para ele. Ele praticamente deixa o app pronto para os nossos set states depois. A posição dele é essa. Os reset players estão aqui. O nosso init state fica aqui, ó. Então a gente vai ter a home page state, a definição dela, os dois jogadores, né, que a gente criou, e eu já coloco ela na sequência, porque é um método que vai sobrescrever o init state, eu deixo ele também no início, tá? Preciso ter um dispose, aqueles outros métodos que a gente viu no ciclo de vida do nosso app. Não, porque não há necessidade, eu não preciso encerrar nenhum comportamento dele, não tem nenhum serviço rodando por trás, ele não faz uma consulta de tempos em tempos em API nenhuma. Então, como a atualização de status deles é simples, eu só atualizo o init state para zerar e não preciso mandar ele fazer nada para encerrar o meu app. Beleza? Para fechar, lembra que a gente vai ter que ficar olhando, né? Se o cara atingiu 12 pontos. Aí, se o cara atingir 12 pontos, a gente tem que abrir aquela caixinha de diálogo que a gente criou para dizer para ele: ó,
o fim de jogo, sei lá, fulano ganhou, né? O jogador um ganhou. Então nós vamos criar uma funçãozinha também, um método pequenininho aqui, que fica verificando. Ele vai ficar verificando o jogador que atingir 12 pontos, ele dá um aviso na tela, soma o número de vitórias do cara e já reseta os jogadores, passando que não é para resetar vitórias, né? O reset victories nosso a gente põe como falso. Ele vai só zerar o placar com aqueles do número grande para gente. Vamos achar aqui. Eu apaguei. Estou colocando o código para vocês de volta, tá? Código recriado. Está lá. Check player win. Dentro do nosso Don't Só copiar também e colar na sequência do init state ou depois dos botões de reset, das funções de reset ali para gente que não vão dar problema.
Prontinho. Beleza? Tudo certo aqui. Então, agora é a pergunta que está na tela. E aí, tudo pronto? Podemos compilar e executar? Vai rodar? Ou vocês acham que ainda falta alguma coisa? Aqui aparentemente falta o check clearing e o. Peraí, tem mais alguma coisa. Declarar o show players também. Tá. Eles não estão sendo utilizados, né? Em lugar nenhum. Não, aqui fala que não tá referenciado. Legal. Não foi declarado. Então, vamos lá, pensando no nosso layout, que agora a gente tem todas as informações na tela. Então, o nosso app, ó, ele tem que rodar igual essa animaçãozinha aqui, ó, se a gente fosse rodar. Aonde que eu tenho que pôr o show player? Show players. Aonde vocês acham que a gente tem que inserir o show players para ele mostrar, então, as duas linhas para a gente, do jogador 1 e do jogador 2? Que parte do código? A gente fez um monte de widget, né? Picou tudo. Então, aonde que eu chamo esse cara agora para ele aparecer na minha tela? Alguém se arrisca? Amém? Não. É por aí. Mas continua nesse arquivo do homepage, tá? Essa tela. Seria uma nova classe? Ainda não. Lembra no comecinho do nosso app, uma das primeiras coisas que a gente fez foi aquele primeiro build que ele cria até automático, que é aquele que a gente é obrigado a ter. Sim. Tem um build que a gente é meio que obrigado a ter, tá? E é aquele cara que retorna para a gente o scaffold. Uhum. Lembra que esse scaffold é tipo a base do nosso brinquedo do Lego. Ele é a base da nossa tela. Então é a partir dele que o resto começa. Então o scaffold ele tem a app bar, que a gente vai mexer, e tem um body. Vocês vão perceber que na tela de vocês não tem body. A gente tem o app bar, a gente tem um botão lá, um icon, né, dentro da app bar, vai até o finalzinho lá, um icon button, zerar, tem certeza que deseja gerar, blá blá blá, mas não tem body. Então, na verdade, falta só eu inserir depois do que fecha o parênteses do app bar, tá? Eu preciso só dar um enter e colocar o body. Body 2 pontos e dentro dele o underline show player. Aí o meu novo código da build, e nós temos ele aqui no Don't.pad, ó. Ah, eu não estou mostrando a tela. Desculpa. Don't.pad. Acho que é aqui. Vocês estão com a minha tela do Don't.pad aí, né? Sim. Ó. Sim. Então eu vou ter aqui, ó, o meu build, o principal, né?
que é o cara do scaffold, que faz a barrinha de título, a barrinha de títulos aí em cima, ó, a minha app bar. Essa app bar minha, ela vai terminar depois que eu encerrar, inclusive o meu ícone, né? Eu tenho aqui, ó, o meu icon, estou fazendo aqui o refresh dele. Aqui fecha o icon button, aqui fecha o widget, que são as actions que a gente tem. Esse cara fecha a app bar e esse aqui fecha o scaffold inteiro. Então, aqui, ó, eu preciso colocar, então, o body, 2 pontos, e o nomezinho que a gente usou, que é o underline show players. Vixe. Tudo vermelho aqui. Ah, desculpa, aqui é uma vírgula. E não fica assim laranja, né? Ele fica branquinho aí na tela do Android Studio de vocês. Então, o que eu acabei de fazer? Esse build, que ele é obrigatório quando você cria ali o state, se a gente clicar para ele criar sozinho, ele já deixa isso daí com um to-do para a gente. Esse cara é a base do nosso aplicativo. É a partir dele que tudo vai ser encaixado, tá? Todos os nossos widgets vão ser encaixados. Eu acabei de dizer que o corpo do nosso aplicativo vai ser o Show Player. E dentro de Show Player, se a gente fosse acompanhando, dá para acompanhar, inclusive aqui pelo Don't.pad, que não tem problema, chamei a Show Players. Players. Tá aqui a Show Players. Ela é uma linha, bababá, que chama 2 Player Board. Aí eu venho da Player Board. Ela é uma coluna, um layout expansível, flexível, com a coluna. Ele chama o Player Name, o Score, a vitória e os botões. É tudo o resto que a gente criou. O Name, a vitória, o Score e os botões. Aí dentro do botão, né, aqui o botão em si, aqui os botões que nós criamos, né, o mais e o menos. Então, e o diálogo que vai ser lá na hora que a gente chegar nos 12 pontos ou clicar no botão. Só esse cara aqui que a gente não está usando para nada ainda. Correto? Beleza. Usando para nada sim. Ele está aqui dentro. A gente criou uma função para ele, né? Ó, a Player Win avisa que o cara ganhou. Só que a Player Win não está sendo chamada para lugar nenhum, né? Esse é o nosso detalhe só. A gente ainda não definiu quando é que o cara vai ganhar. E aí vem a minha próxima pergunta para vocês. Aonde a gente faria o teste para saber se o jogador atingiu os 12 pontos? Aonde vocês acham o melhor lugar para a gente fazer esse teste? Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é no build do round de button, né? Que é no momento dele clicar no botão de mais um, no caso, que a gente vai verificar se ele atingiu os 11 pontos. É isso? Build do round button. Deixa eu achar ele aqui. Build round. A gente tem ali um texto. Com size. Tem um gestor que tem um tap. Quase. Lembra que eu preciso ter o jogador? Tem que ser um lugar onde eu passe o player como parâmetro.
Porque a gente vai precisar saber quem é o jogador que está atingindo 12 pontos. Se é o jogador 1 ou o jogador 2. No show score? Posso pôr no show score também. Show score dá para a gente fazer. Porque lá ele recebe o jogador e ele tem o botão que soma e que diminui. Aí eu posso colocar ele dentro aqui do on tap aqui, depois do set state. Deixa eu achar aqui na tela para vocês. Build, show player, show, show. Build, aqui, ó. Show score buttons, recebe player. O -1 não tem o que fazer. Mas em compensação, aqui no +1, eu posso vir aqui, ó. Depois de fazer o estado, dele adicionar o score, né, dele colocar o número a mais, eu posso mandar chamar aqui a funçãozinha nossa do check. É a check player win, e justamente ele exige que eu passe para ele o player. Então eu vou adicionar uma linhazinha só aqui, ó. Tudo preto. Então ele vai adicionar e vai lá testar se o jogador atingiu os 12 pontos. Certo? Falta mais alguma coisa para o nosso app funcionar? Agora eu não sei, acho que não. Alguém arrisca? Não teria que ter um underline ali, Giovanni? Aonde? No check player win aí? Ou se tem. Tem assim. Então vamos lá. Eu vou trocar a nossa janela pela janela do Android Studio. Todo mundo vendo até o celularzinho ali do lado? Uhum. Sim. Tá, o de vocês criaram um emulador já, a gente já fez isso na aula passada, tá tudo prontinho de vocês, né? Sim. Alguns Sim. estão no mesmo dock aqui, alguns estão fora do dock, né? Dá para você movimentar, mas o meu tá assim para poder compartilhar uma tela só para vocês, tá? Mas dá para tirar ele daqui, ó. Ele sai dessa encrenquinha aqui. Eu abri as opçõezinhas dele. Tem as configuraçãozinha doida aqui, ó. Ó. Eu prendo ele no dock ou não, eu deixo ele fora, eu deixo ele como uma tela à parte, tá? Aí é gosto também para trabalhar. Se eu mandar rodar aqui, quem acha que vai funcionar, aperta a mãozinha para cima aí do chat. Ô, Giovanni, mostra sua main primeiro, que eu acho. Ah, e não vale, pô. Aí você vai descobrir o segredo. Ah, então A foi gente mal não aí. tá chamando a homepage em lugar nenhum, galera. Tá? Funcionaria, assim, ele compilaria o código, mas não ia mostrar pra gente a homepage. Ele ia mostrar uma tela em branco lá. Porque falta essa linha aqui, ó.
dentro da main nossa. Porque como a gente ainda não tinha o arquivo, tá? A gente não tinha a homepage, a gente nem se preocupou em alterar a main. A main de vocês acho que deve estar original ainda, né? Do 1, 2, 3 ali, daquele contador louco dele. Então, na verdade, a gente precisa substituir o código da nossa main. Estou jogando para vocês lá no começo. Ah, por que fica tudo preto esse cara? Cara chato. Lá no comecinho do Don't Pad, tá? Que a gente precisa. Sempre a main a gente acaba alterando. Aquela que vem por default ali quando a gente inicia um aplicativo, raramente a gente usa. Porque ela traz a main, né, até como stateless, bonitinha, mas ela já joga a homepage para baixo. Ela trabalha com as duas classes juntas. Aí ela fica com a classe da main, que é uma stateless, aí ela fica com a classe da home, que é uma stateful, e depois ele vem com a classe privada da home, que estende o state. Fica 3 classes, uma amontoada na outra ali. Geralmente a gente separa e coloca a home como home mesmo. Beleza? Tem que botar esse import também aí do package, Sim. né? Tem que pôr o import aqui em cima. E no caso o de vocês, eu acho que o do Material já está. Já tá, só não tem esse Mas de se, baixo aí. mas se vocês apagarem tudo para substituir, tem que importar o Material também. É que pode mudar aqui, tá? Ó. Eu nunca coloco os imports para vocês por causa da pasta. Às vezes você pôs com underline, sem underline. Então eu nunca coloco o import para ele ficar vermelhinho e a gente poder clicar ali e mandar fazer o import depois. Agora, na teoria, se eu der um play, ele vai então fazer o processinho dele aqui de buildar. E não encontrando erros de digitação, nosso app roda, gente. Vocês já podem espetar o celular de vocês pela USB. Seria bom ter terminado antes do feriado, né? Mas tudo bem. Ô, Giovanni, enquanto vai rodando, deixa eu aproveitar para perguntar. Para mim, ele não está deixando executar na telinha do celular ali, porque ele fala que minha main.dart ela não se aplica nas configurações necessárias. Eu E consigo. ela tá igualzinha, tá na tela nossa. Tá idêntico, sim. Até mesmo antes de eu fazer essa configuração, ele também estava aparecendo isso. Ah, se bem que, peraí, eu acho que ele acabou de atualizar, vamos ver se agora vai funcionar. Que ele estava atualizando ali, mas não estava dando certo. Mas acho que ainda não. Vamos ver, deixa carregando aqui. Tem Ah, alguma não, coisa? agora foi. Agora, eu acho que foi. Ah, tá. É que sua máquina tá rápida também, né? Tá uma maravilha. Show. Deixa eu tirar aqui. O meu já carregou. De vocês é para estar igual. Quem está com 8 de memória vai sofrer bastante, tá? Assim, já é um. Não tem o que fazer, gente. O Android Studio ele é pesado e o emulador é pesado pra caramba. Então aí não tem muito que. Quem está com 32 de memória tá sossegado. E quem tiver rodando em Mac, aí é outro nível.
Alguém deu erro de compilação? Não. Aqui nem terminou ainda de rodar. Ah, tá compilando ainda? Tá escrito assim, running Gradle tasks. E tá nesse negócio. Ixi. O seu tá veloz também. Ele tá aqui na primeira linha aqui ainda. Isso, running Gradle tasks. Tá nessa linha aí. Ah, tem pouca coisa para terminar, tá vendo? Você tá com 8 de RAM aí? Isso. Tá, faz parte. Mas, ó, eu vou fazendo o meu aqui, ó. O de vocês tem que ser igualzinho, tá? Ó, mais um e menos um tem que ficar bonitinho. E se eu fizer um cara que chegar até 12, ó, time 1 ganhou. Ok. Resetou o placar, mas a vitória tá aqui, ó. Aí, se eu vier no de cima, dá o ok. Alguma coisa houve, tinha que zerar aqui. E, ó, não existe, né? Você vai começar o jogo devendo 6 tentos pro cara da partida anterior. Então tem alguns bugzinhos aqui que vocês vão precisar corrigir. Agora é a parte gostosa da aula. É a lição de casa. Deixa eu Então, ver isso se que eu ia perguntar. Então, a gente já pode fazer essa checagem, né? Os já. testes aí, meter mão. E vai ter um detalhezinho aqui, ó. Um dos erros que a gente vai corrigir, ó. Eu abri a modal, certo? Eu tô dando pro cara a opção de ok e de cancelar. Aí ele clica fora, ó. Ele sai. Então, dos erros que a gente tem no app aqui, a gente vai precisar fazer uns ajustezinhos, né? Para o código nosso ficar mais lindão. Pode deixar o cara sair assim. Primeiro, não pode deixar ter número negativo. E depois a gente vai corrigir esses bugzinhos. Mais para frente, por exemplo, a gente pode mudar esse layout que está muito simples, né, gente? Um layout bem, né? Bem, layout de primeiro app mesmo, né? Não tem nada. Nem cor direita ele tem. Mas funciona. No basicão ele funciona. Perfeito? Rodou de vocês? Tô. Todo mundo? Rodou. Legal. Legal. É, Tem uma mão levantada aí, Giovanni. É o Leandro. Pode falar. Giovanni, tudo bom? Eu comecei a aula quarta-feira passada. Eu tô vendo alguns vídeos que tu me mandou para eu chegar aí por onde é que eu vejo esses. Onde é que eu vejo o vídeo? Qual é o vídeo que eu vejo para chegar nesse Cara, appzinho que tá eu, fazendo? eu te adicionei no chat aqui da turma. Hum, Você vai, assim, na teoria você teria que assistir todos os vídeos. Tá. Acho que são 6 ou 7. Acho que hoje é a 7ª aula nossa. Esse app tu começou ele hoje. Não, esse app aqui a gente começou há 2 aulas atrás, pessoal. Então foi terça passada. Terça, se eu não me engano, foi isso. Terça-feira a gente começou ele. Terça e quarta, depois teve o feriado, a gente terminou ele hoje. Eu olhei a aula de quarta, então tem que olhar as outras aulas e para chegar aí. Isso, e daqui a pouco, tá? Eu já vou disponibilizar a apostila até a aula de hoje, Tá. que já Eu vai vou ter a dando. nossa tarefinha. Eu Então tenho, vai ter eu o tenho código. um outro curso básico de Flutterzinho que eu fiz aqui pela PUC, mas não chegou a ser assim tão abrangente quanto tu falou até agora, assim. Ah, mas eu vou mandar a apostila aqui no mesmo chat, tá? Que vai ser o vídeo. Aí vai Uhum. ficar mais fácil para você pegar. E se tiver dúvida, me chama durante o dia aqui no Teams. Tá, beleza. Aí a gente vai matando isso daí. Fica Vale- tranquilo. Valeu, obrigado. Fechou. É,
Agora, galera, o que vai ser, então, a nossa lição de casa, tá? Eu já vou encerrar daqui a pouquinho também, para não atrapalhar ninguém. Vamos. Todo mundo vendo aí o PowerPoint? Ainda. Sim. Agora sim. Ele dá umas enroscadas. Para mim também ele dá um... Marcador, 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 marcador. Aqui, ó, que coisa linda que é a lição de casa de vocês. Pouca coisa para fazer, ó. 5 bobeirinhas, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro app já está funcionando, mas ele tem uns gapzinhos ali que a gente vai solucionar. O primeiro é a história do que eu mostrei para vocês lá no alerta, tá? Eu tenho duas opções, sim ou não, o cara clica fora e sai. Então, tipo, não. Nós vamos transformar isso daí num modal. Porque daí o cara fica preso dentro daquele alerta, ele é obrigado a clicar ou no sim ou no não, ou no ok ou no cancelar, beleza? Como que a gente vai fazer isso, Giovanni? Google. Segundo, como regra, o jogo conta as vitórias de 0 até 12. Então a gente não vai deixar o nosso placar passar de 12 e também não vai deixar o nosso placar ficar negativo, que hoje está ficando negativo, fica feio, né? Como que eu faço isso, Giovanni? Google. O terceiro, permitir de alguma forma que a partida seja reiniciada sem zerar o número de vitórias. Na verdade, está fazendo isso hoje. Então, a gente vai ter que permitir que zere o número de vitórias. Certo? Como que eu vou fazer isso, Giovanni? Google. Quarto, ao invés de deixar o nome dos times fixos, time 1 e time 2, permitir que o usuário clique ali onde está escrito time 1 e escreva o nome do time ou do jogador. Esse é o mais legal de todos, tá? Aí eu até deixei, ó, na apostila, depois só vai ficar um PDF você segura lá o Ctrl e clica, ele vai para o link, tá? Tem um exemplo, eu não me lembro agora de onde eu peguei o exemplo, ele está lá embaixo, no final da minha apostila, onde tem as fontes ali que eu utilizei para o curso de vocês. Mas eu não lembro se eu peguei da Medium ou de algum outro lugar. Mas é um exemplo básico de colocar um text field dentro de um alert dialog, tá? E eu testei, funciona perfeitamente. É exatamente o que a gente precisa para o nosso código, tá? E no último caso, quem já jogou truco sabe que quando chega na mão de 11 ali no final, não pode trucar, né? Se você trucar na mão de 11, você perde tudo. E agora, e a partida ali na frente, a hora que você tá, um dos times chega no 11, quem perder perde 3 pontos, né? Direto, certo? Então eu quero colocar uma mensagem para avisar. Quando alguém chegar na mão de 11, tem um aviso. Ó, atingiu a mão de 11. Para justamente a gente dar esse avisinho ali para quem estiver marcando a pontuação. Fácil a tarefa, né? Coisinha simples. Precisa ser para amanhã, Giovanni? Não, eu sei que a gente tem bastante coisa para fazer aí. Quem tiver tempo ali para fazer, legal. Mas não precisa ser para amanhã, tá? Não vai ser nada. Eu não vou ver amanhã, inclusive, eu vou deixar. Aí no final ali vocês me falam, terminei, a gente vem e confere o código. Legal? Beleza. Para vocês não falarem que eu só deixei bomba para vocês, e para vocês verem como que o Flutter e o Dart, ele tem um jeitão simples de trabalhar, tá? Porque tem algumas coisas que se a gente fosse procurar, por exemplo, para o .NET ou para o Java, eu ia ter trabalho para arrumar, e trabalhão, tá? No nosso caso aqui no Flutter, o código acaba sendo bastante simples.
Tá? Voltarei para a nossa tela do Android Studio. Lembra que estão vendo Android já, né? Uhum. Lembra da primeira tarefa nossa para fazer em casa? Que era transformar o nosso show dialog aqui num modal? Sim. Ó que coisa linda que é no Dart. Ó. Eu só coloco aqui, ó. Ele tem um nível de barreira para mim, tá? Então, ó, se eu deixar você sumir com a tela, né? O dismissible aqui, ó, eu ponho que é falso. Pronto, transformei no modal. Nem tudo é fazer código monstro em Dart, tá? Muita coisa. Ó, Ctrl S, ele ativou o hot reload. Ó, não sai. Já é modal. Eu sou obrigado a dar um OK ou um cancelar para fechar essa tela. Então, quando Já me vocês forem, oferece. então, quando vocês forem pesquisar no Google para o restante, embora o restante seja mais cálculo, né, para a gente fazer, mas quando vocês forem pesquisar no Google, cuidado com a solução que tem 30 páginas para ler, tá? Às vezes não é tudo isso que a gente precisa fazer. Às vezes a solução para o problema de vocês é isso aqui, ó, uma linha. E eu resolvi o problema do meu app. Transformei um alert dialog no modal. Simplesmente usando aqui a propriedade que ele já tem, que é o da barreira. Lembra do site do flutter.dev, que tem todos os widgets lá e explicadinho com detalhe tudo que faz cada widget? Toda vez que a gente inventa de usar algum widget que a gente não conhece, né, é legal a gente dar uma... Faz, testa, mas é legal dar uma batida lá e ver o restante das propriedades, o que serve e o que não serve para a gente. Que às vezes a gente pega... Cara, tem uns códigos que o pessoal coloca, é muito grande. O cara praticamente ele sobrescreve o método do alert inteiro para fazer isso. E é só usar o que já existe. É só usar um comandinho aí, uma propriedadezinha que já existe, ó. Já é modal. Certo? Tranquilo. Dúvidas? Paramos de compartilhar a tela. Paramos a gravação também da aula de hoje.